Olá, tudo bem? Graças a Deus, estamos de volta aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Você não me conhece, eu sou o Gomes e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações, curta esse vídeo, compartilhe, deixe seu joinha, divulgue nas suas redes sociais. É claro, se você gostar do vídeo, se você gostar daquilo que nós estaremos explanando aqui nesse momento de reflexão. Eu estou aqui com um livro sagrado, o livro mais espetacular que existe na face da Terra, chamado Bíblia Sagrada. Estou aqui com uma passagem muito bacana e muito conhecida por muitas pessoas, Ela se encontra em Mateus, capítulo 11, no versículo 28, até o 30. Eu quero passar algo para você, aquilo que nós temos vivido e temos experimentado. Essa experiência com Deus, porque é uma experiência de vida. É exatamente a materialização do que está escrito aqui. É o que nós estamos vivendo e queremos passar para você. Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus disse: vinde a mim. Todos. Quem é todos? Todos é todos. Independentemente do seu credo religioso, independentemente do lugar que esteja frequentando, de como esteja vivendo, qual seja a situação que ela esteja vivendo. Ele está dizendo: vinde a mim todos. Todos. Ele está se referindo a todos. Todos quem? Os que estáis, os que se encontram, que estão vivendo cansados e oprimidos. Então, ele está dizendo para ir até a ele. Ele quem? Jesus. Todos, sem exceção, não há exceção, a palavra todos. Todos os que estáis, os que se encontram, os que vivem cansados e oprimidos. E eu quem? Jesus. Somente ele vos aliviarei. Ele diz mais: tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Tá? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Estou fazendo questão de frisar bem essas colocações do Senhor Jesus, para que você entenda como Ele quer que você viva. Como Ele quer que você esteja diante dEle e diante da sociedade. Então, Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis, está vendo? Se você fizer isso, você vai encontrar, e encontrareis, plural, quem quer que seja, várias pessoas, descanso para as vossas almas. Porque a alma está ligada aos sentimentos, às emoções, sabe? Aquilo que você vive, ao seu psicológico. Porque o meu jugo é suave. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando alguém se volta para Jesus, foi o meu caso, e o caso de muitas pessoas, como é que eu me encontrava? Eu me encontrava assim, cansado, oprimido. E eu fui até ele, mas eu fui até ele porque eu o encontrei. Na época, eu dividia ou subdividia a minha fé com várias coisas, com vários deuses, com vários santos. Várias formas de se crer.
supostamente em Deus. Mas quando eu tive um contato com a Bíblia Sagrada, quando me falaram desse Jesus, sabe, eu tive um encontro com Jesus. Aí eu fui até ele. Exatamente como? Exatamente assim, cansado e oprimido. Tanto é que, à época, com apenas 18 anos, já havia tentado ali já havia tentado 3 suicídios. Já cansado, porque já não aguentava mais a opressão de viver cheio de complexos de inferioridade, sabe? Não vivendo bem dentro da minha casa, da minha família, embora meu pai me desse tudo, mas eu me via totalmente inferiorizado. Então, eu tinha uma depressão, eu tinha uma angústia constante. Eu não sabia por quê, de onde vinha tudo isso, porque, aparentemente, eu tinha tudo. Meu pai me dava conforto, sabe? Não me faltava nada. Mas me faltava algo grande dentro de mim que eu não sabia. Me faltava encontrar com esse Jesus. Na época eu estava doente, enfermo, enfim. Então, eu aprendi com ele, eu me encontrei com ele e ele me aliviou. Como ele fala aqui, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, eu me encontrava desse jeito. E ele me aliviou, mas somente ele. Veja, a minha fé, entenda, a minha fé estava subdividida naquela época. Eu dizia que cria em Deus, mas eu dividia essa fé com várias coisas, com vários deuses. Acendia a vela, fazia promessa. E vivia oprimido e cansado, querendo desistir da vida. Até que eu encontrei Jesus, somente ele. Somente ele. Ele falou claramente, vinde a mim. Eu fui até ele. Me falaram dele e eu fui até ele e ele realmente me aliviou. Me aliviou. Então, esse alívio foi causado pelo Senhor Jesus através da fé nele, colocada nele, focada somente nele. Eu busquei a ele. Mas, à época, eu buscava em várias coisas ao mesmo tempo. E vivia cansado e oprimido. Se eu não tivesse encontrado Jesus, se eu não tivesse ido até a ele, eu já estaria morto há muito tempo, porque com 18 anos já havia tentado 3 suicídios. Então, quando a pessoa vai até Jesus, somente Jesus, ninguém mais, ele alivia. E ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo. Jugo, quer dizer, o que é o jugo? É a vontade, são as normas, vamos colocar assim. As normas são, como é que eu posso colocar para você? Uma direção, uma diretriz. É assim, assim, assim. Faça esse, é o jugo. Meu jugo, ele fala, porque o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, as recomendações de Jesus, as orientações de Jesus, os ensinamentos que ele fala, aprendei de mim. Então, esse aprendizado dele é o jugo, é a forma de você viver. O fardo é o que proporciona esse jugo leve. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que muitas são as pessoas que se convertem a Jesus e, ao invés de ter vida, parece que não tem vida. Parece que não tem vida. Elas, sabe, vivem sobre um jugo, vivem sobre uma opressão, vivem sobre uma dominação das religiões, dos homens. Mas observe que Jesus não fala isso, ele fala diferente. A pessoa encontra descanso para a vossa alma, alívio, sabe? Aprendei de mim. Então, falta as pessoas aprenderem de Jesus. Elas aprendem dos homens, aprendem das religiões, aprendem dos credos religiosos, mas não
não aprendem de Jesus. E os 3 anos e pouco que Jesus passou aqui nessa terra como homem, se declarando como o caminho, a verdade e a vida, ele foi mostrando como é que se faz, como é que se vive, como é que se comporta na sociedade diante de Deus e diante dos homens. Nós temos vários exemplos aí. Jesus não ficava enfurnado, sabe, no monte. Vamos colocar assim, dentro da igreja. Porque o monte retrata a igreja, um exemplo. Ele não ficava enfurnado ali. Ele não queria que as pessoas ficassem ali com ele o tempo todo. Muito pelo contrário. Só vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo outro. Não, se eu quero te seguir, não. Vai lá e fala para os teus parentes, amigos, o que Deus fez por você. Sabe, ele saía andando, ele deixava as pessoas livres. E quando ele estava para dar um sermão, um ensinamento, um jugo, um ensinamento, um aprendizado, as pessoas ficavam ali ao redor dele, ouvindo o quê? Para colocar em prática. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome, porque... Enfim, ele ia ensinando, espera aí, então se eu sou perseguido, então eu sou bem-aventurado por causa do nome de Jesus. Não é perseguido por causa de um erro, de uma falha, de um escândalo. Não, isso aí não. Ele fala perseguido por causa dele. Sabe? Por causa dele. Por causa do comportamento dele. Então, se, por exemplo, um exemplo, a pessoa pecou e tal, falhou, está vivendo no erro, aí ela é punida, ela é, sabe, as pessoas falam dela e tal, as pessoas excluem. Então, ela não está sendo perseguida. Ela está colhendo o fruto do erro dela. Agora, perseguição é quando a pessoa está vivendo de uma forma correta e injustamente estão falando contra ela. Estão tentando impedi-la de viver. Estão tentando impedi-la de viver aquela situação, a sua fé, a sua vida, as suas colocações, o seu comportamento. Aí ela é perseguida. Aí é perseguida por causa do nome dele. Ou por ela ser uma pessoa justa. Você está no trabalho. Né? Então, tem sempre, em todo lugar, tem aquelas pessoas que trabalham de forma errada. Aí, se encontra alguém que quer trabalhar certo, então essa pessoa é perseguida pelos outros que trabalham errado, achando que aquela pessoa vai influenciar em alguma coisa ou vai prejudicá-las. Então, começa a persegui-la para que ela saia fora. Está vendo para você entender? Então, sabe, nós temos que viver a fé em Jesus, viver a vida com Jesus. Poxa, eu vejo muitas pessoas cristãs, sabe, ou crentes, muitas das vezes chega num lugar, nem bom dia dá. Nem bom dia dá, nem boa noite dá. Não, mas é porque quando eu amanheço, eu não gosto de falar com ninguém. Poxa, mas peraí, mas isso aí não tem nada a ver. Mas não custa nada você chegar no lugar, você está chegando, cumprimentar, bom dia, boa tarde, boa noite, e depois se cala. Isso é questão de educação, sabe, de discernimento das coisas. Então, muitas das vezes as pessoas estão ali com aquela fisionomia carrancuda, fechada, peito estufado, como se os outros fossem menos que eles. E outra coisa, aí não vivem. Está aí o mar maravilhoso. Esses dias eu estive num mar maravilhoso ali, mas parecia uma piscina natural, com a minha mulher, com o meu cunhado, sabe? O aniversário dele, 71 anos de idade, nós fizemos uma pequena surpresa para ele, ficou muito feliz, porque ele nunca foi tratado daquela forma. Né? Ele falou, poxa, ele ficou muito agradecido, porque nós conseguimos, Deus nos deu a graça de fazer essa surpresa para ele. Né? Então, ele ali feliz, ficou radiante, satisfeito. Ele estava ali na praia, diante do mar, tomando aquele banho, tomando aquele sol, sabe? Desfrutando de um bem que o meu pai fez para eu viver. O meu pai, o meu Deus, fez o mar para eu desfrutar, como ele fez as frutas, os legumes, as verduras,
para eu desfrutar delas, para eu degustá-las e ter saúde. O sol é saúde, o mar é saúde, água salgada é saúde. A areia, quando você pisa na areia da praia, aquilo ali faz bem para o seu organismo. E quantas pessoas cristãs estão fora disso? Por quê? Por causa de julgos pesados, fardos pesados, fardos que elas não, os seus dirigentes não conseguem suportar. Então, você que é uma pessoa cristã, convertida, viva a sua vida. Para de viver presa, escravizada em dogmas, em sofismas, em coisas criadas pela cabeça dos homens para prender as pessoas. Jesus disse que a pessoa que o conhece se torna livre, verdadeiramente ela é livre. Então, seja cristão, cuida bem da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Seja um pai presente, uma mãe presente. Não fica só trabalho, igreja, igreja, trabalho, igreja, trabalho, igreja. Pô, peraí, e a sua família? Sua família, seus filhos, sua esposa, sua mulher, seu marido. Não, fazer a obra de Deus é isso. É você exalar o bom perfume de Jesus aonde você está. É aonde você chegar, as pessoas te considerarem, ver que você é uma pessoa benquista. E é claro que isso vai suscitar invejosos. E por causa desses invejosos, você vai ser perseguido ou criticado. Mas procura ser uma pessoa alegre, feliz. Não seja uma pessoa antiquada, que se enclausula na sua vida ali, acha que aquilo ali que é vida. Não, não é vida. Me perdoe falar assim. Mas eu quero, por exemplo, eu já falei que eu não chego aos 70, eu vou fazer 60. Eu acho que eu não chego aos 70. Mas se eu chegar aos 70, eu quero chegar bem, inteiro, com saúde, com força para trabalhar, para viver a vida. Se eu chegar aos 80, eu não quero chegar aos 80 cambaleando, sem forças para nada, negativo. Se for para mim chegar aos 80, sem forças para nada, uma pessoa, fechada para tudo, para a vida, só no seu eu. Não, eu não quero esse tipo de coisa para mim, porque o meu Jesus não é assim. Porque Jesus não é assim. Jesus não é assim. Não foi isso que Jesus ensinou. O fardo dele é leve. O jugo é leve. Suave. O jugo é suave. O fardo é leve. Ele não quer colocar jugo na gente. Fardo, poxa, a vida, fardo na gente. Desculpa, a vida eu falo muito rápido. Porque a vida já é difícil, já é pesada. Ou vai colocar mais uma coisa para pesar mais ainda. Então você vai para a igreja, vai lá para ouvir uma palavra, você tem que sair mais leve, mais radiante. A luz tem que brilhar na sua face. Quando você chegar, o mal tem que se incomodar, o mal tem que bater em retirada. O mal tem que abrir alas, porque você é luz. E o mal é trevas. O mal é trevas. Então você é luz. Quando você frequenta a casa de um parente que você tem que frequentar, deveria frequentar a casa de um parente que às vezes é de outra religião, qual o problema disso? Quem é luz? Eu não tenho que, deixar de frequentar a casa de um parente porque ele vive em outra religião, e às vezes religiões pesadas. Qual o problema disso? Quem é o poderoso? Quem é o todo-poderoso? Então, quando eu chego num lugar assim, a luz que há em mim dissipa as trevas. Ali naquele momento, se tem um ser ruim ali, eles já são repreendidos. Eles não chegam perto. Eles já saem de perto, já respeitam. Eles respeitam. E nós temos que respeitar, não essas coisas, mas as pessoas que creem nessas coisas. Nós temos que respeitá-las. Nós temos que amá-las. Nós temos que considerá-las. Nós temos que fazer de tudo para que elas estejam bem. Não é porque elas são de outras religiões ou de outras crenças que eu vou desfavorecê-las, que eu vou diminuí-las, que eu vou desconsiderá-las.
Não, não é assim, não, meu amigo. Você está desagradando a Deus. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Sabe por quê? Porque isso aqui foi Jesus que me ensinou. Eu aprendi com ele. Qual era o comportamento dele quando ele estava no meio de pessoas que não tinham a mesma fé que ele tinha, entre aspas. Não tinha a mesma fé, não tinha a mesma conduta, não tinha o mesmo comportamento. Como é que ele se comportava? Quando foi que você viu Jesus acusando algum deles? Quando foi? E não vai encontrar. Porque ele não veio para acusar, ele não é acusador, ele não é diabo. O diabo que é acusador. Então, quando você fica acusando alguém, você está agradando ao diabo. Porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Não precisa ninguém ficar falando, jogando na nossa cara. E quando o Espírito Santo entra numa pessoa, entra em ação, ele trabalha, ele fala, é ele quem convence a pessoa do seu erro, do seu pecado. Não sou eu. Não é o palestrante, não é o pastor. A palavra de Deus pregada com sabedoria, como Jesus fazia, faz a pessoa, sabe, ela cair em si e ela mesma elimina o que não presta. Tá bom, meu amigo? Era isso que eu queria passar para você. Se você gostou dessa dissecação da palavra de Deus, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, acione o sininho das notificações, inscreva-se no canal, se torne membro do canal, tá bom? Divulgue o máximo nas suas redes sociais. Meu nome é Gomes. Se você quiser nos ajudar a divulgar essa mensagem para muitas pessoas, eu ficarei muito agradecido e o reino de Deus também, tá certo? Quero fazer uma oração nesse momento por todos. Meu Senhor amado e querido, graças te dou por esse momento especial que o Senhor me concedeu. Que esta palavra, que este ensinamento chegue às pessoas que precisam ouvir esse ensinamento. E essas sementes, essas palavras, caiam em boa terra e venham dar frutos. Que a pessoa, quando se converte ao Senhor, meu Deus, é para ela se tornar uma pessoa melhor. É para ela se tornar uma pessoa leve, sem julgo, sabe? Feliz. Onde ela chega, as pessoas já sabem que ali tem uma pessoa diferente. Não na vestimenta, porque às vezes a pessoa demonstra o que é na vestimenta, mas no fundo, não é aquilo que ela está apresentando ser na sua vestimenta. Então, que essas pessoas possam, ó Deus, aproveitar essas palavras, porque não são minhas palavras, são palavras do Senhor. E eu te louvo e te agradeço por esses momentos que o Senhor tem nos proporcionado. Nós temos trabalhado muito, lutado muito, mas até aqui o Senhor tem nos dado vitória, muita vitória. Graças te dou pela saúde que o Senhor me deu, pela coragem que o Senhor me deu, que eu sempre tive para enfrentar os obstáculos e nunca retroceder, sempre almejando ir para frente e melhorar e se aperfeiçoar. E que o Senhor continue me ajudando. Eu quero isso. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Muito obrigado. Amém e graças a Deus. Chegamos ao final do nosso vídeo. Desculpe aí, mais de 20 e poucos minutos de vídeo, mas acredito que você vai ser muito abençoado. Sabe, se você tomar essa palavra para você e colocá-la em prática. Tá certo? E outra coisa, não é forçando a barra, não. Naturalmente, quando você tem um encontro com Jesus, o Espírito Santo faz você agir dessa forma, de forma natural, sem forçar a barra. Tá certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!